Pai, Senhor Jesus, igreja. Eu vou louvar o Senhor em nome de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus. Pendurado na cruz do Calvário, os pecados carregou e derruba nos livrou, com o sangue que derramou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito terror, mas agora eu tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador. Tem nome como pregador no Calvário. O Cordeiro divino padeceu na cruz teu mal e oferece graça no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Agora essa oportunidade. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a Santa estamos num tempo muito apropriado para sentir o efeito da palavra, não é agradecer dentro da palavra de Deus. Irmão Carlos quer sanidade? Não é? Nós já vamos orar a Deus, já vamos meditar nessa boa palavra de Deus, que não falta. A palavra está antes da oração, está relacionada à oração, e a palavra está depois da oração.
394. Vai junto, daqui a pouco queremos estar nesta boa palavra de Deus. 394. Aleluia. Bendito é o nome dele para sempre. A palavra está acima dos céus, está abaixo da terra, está por cima da terra, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos orar. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja da Santa Paz. Quem sua mão ao guardado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo a cor vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração dedicando, com gozo de amor trabalhando para teu Senhor. Desanimes por ser tua cruz, maior que a do teu irmão. A mais pesada de por teu Jesus te consola. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando, alegremente para o ser consolado de Cristo Jesus, não suportando a mensagem da vai ser o amor proclamando, paz e paz e aos que estão amando a salvação. Quando envio localizamos, Jesus te vai, com santo rosto em glória e se consolar. Esquecerás teus milagres, tribulações e pesares, quando nos céus desfrutares. Esquecerás tribulações e pesares, quando na glória desfrutares perfeita paz, volta a reconciliação. Em tudo, em Cristo, o que é que nos faz nos esquecer das tribulações e pesares? A isenção da consciência. Isenção da palavra, não, a palavra tem que estar presente ali. A palavra tem que estar presente em todo momento. Mas no momento em que a igreja subir, a palavra diz que não se lembrará mais de lutas e problemas, porque a alegria é presente. Ela não está no passado, não está para o futuro, é presente. Essa palavra de Deus, então isso é importante para mim e para você. Creia no efeito dessa palavra de Deus. Esquecerás teus milagres, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita paz. E é uma realidade nisso. Nós já vamos meditar nesta tua palavra do Senhor nosso Deus, aqui no capítulo 17 do Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler o versículo 17. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Aleluia.
Evangelho de João. Segundo escreveu João. Graças a Ele, ao Senhor nosso Deus. Capítulo 17. Evangelho de João. E também vamos ler já o versículo 17. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. Encontraram? João 17, verso 17. Amém. Graças a Ele, ao Senhor. Diz aqui a palavra de Deus. Deixa todos procurarem para juntos nos meditar nela. Nesta palavra que nos alimenta é ao suficiente. Nos dá o suficiente alimento que precisamos. Esta palavra, a palavra de Deus. Encontraram? Isso, procuram para juntos meditar nela. Aleluia. Procuram todos juntos para nos meditar juntos. Soldados marcham juntos. Soldados marcham juntos. Encontraram? Então vamos. É 17, 17? Isso. Do Evangelho de João. A oração de Cristo pelos seus discípulos. Já vamos ler, irmãos? Vamos. Diz a palavra de Deus assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós oramos, já pedimos, agora vamos meditar. Pode sentar já oremos. Já vamos meditar na palavra de Deus. Já foi lido, pode sentar, irmãos. Jesus, Senhor da glória. Sabe como se chama esta oração? Não, porque eu estou perguntando para que prestemos bem atenção. Para saber o que temos hoje. Isso é tudo naquilo que nós precisamos perseverarmos. Sabe como se chama esta oração? Desse capítulo 17 do Evangelho de João. Para quem não sabe, chama-se a oração sacerdotal. A oração consagratória. E a oração dividida em 3 sessões. É bom que lemos, meditemos, estudemos. Cristo estava na onisciência da cruz. Estava próximo da crucificação. A obra que o Pai deu ele a realizar naquelas partes já estava chegando à concretização. E ele fez esta oração, ela é bem idêntica com a promessa feita a Abraão. E a gente, quando começa a ler e observar, sentir o efeito da palavra, cada vez mais vai ficando mais animado, mais motivado, mais esclarecido. Quando Deus fez a promessa a Abraão, Deus fez a promessa nacional e fez a promessa universal, quer dizer, nacional, prometeu ele a uma grande nação, Abraão. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Para ele tinha uma grande nação. Aí continuou a palavra relacionada, bem parecido com esta oração. Aí o Senhor fez e vai fazer as promessas a Abraão, e depois Deus expressou, concluiu. O próprio Deus concluiu. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí a bênção passou de nacional para universal. Vocês estão compreendendo? Amém. Estão mesmo?
Porque quanto mais você vai compreendendo, a Bíblia diz que quem compreende a palavra, ela trabalha menos e produz mais. Por causa da facilitação da sabedoria da palavra. Então, Deus concluiu a palavra a Abraão, começou com a palavra nacional e terminou com a palavra mundial. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse aí ele ficou para nós. Como Deus trabalha em cima da sua palavra, que foi revelado no princípio, então Jesus trouxe também as mesmas comparações. Porque esse capítulo 17 do Evangelho de João, ele tem, como já disse, ele é dividido em 3 sessões de oração. Já descobriram ou não? Do capítulo 1 até o versículo 6, Cristo ora exclusivamente para ele, pedindo a ele, ao Pai, que restituísse a glória que tinha com ele antes que o mundo existisse. Só que ele estava referindo a glória para sempre, a futura Jerusalém. Ou paraíso que tinha perdido na batalha do céu. Não tinha perdido, mas tinha deslocado do seu lugar. Tinha saído de um lugar indo para outro, saiu de cima e foi para baixo. Só que o plano de Deus, como sabemos, ele é absolutamente digno de confiança. Então Jesus, enviado pelo Pai, veio fazer a conquista em tudo. E já na onisciência da cruz, ele pede ao Pai em oração. Ele ora por quem? Por ele mesmo. Está no capítulo 1, versículos 1 ao 6. Continuou. Jesus vai pedindo ao Pai a restituição da glória. E hoje nós sabemos que tudo que Cristo pediu foi aceito pelo Pai. É verdade. Que é o centro do trabalhar de Cristo, é o Pai. O centro do trabalhar do Pai é Cristo, o Senhor da glória. E aí ele continuou. Mas do capítulo 7 até do versículo 7 até o versículo 20, ele ora pelos seus discípulos e pedindo que os santificasse no que? Na verdade. A palavra é a verdade, porque ela não tem inerrância. A Bíblia Sagrada é um livro inerrante. Ele não tem erros, não tem contradição, não tem parcialidade ou coisas por metade. Ela é exatamente inerrante, não tem erros. Por isso que Jesus expressou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A verdade, ela tem uma origem. Tem origem, tem o princípio da verdade, segurança da verdade, permanência da verdade. Tanto é que a verdade, ela é tão esclarecedora que a verdade, usada na palavra, ela traz a libertação para todos aqueles que creem nela. É a palavra, santifica. Mas no versículo 20 até o 26, ele ora por quem? Por todos nós. Diz aqui a palavra: eu não rogo, é mais do que orar. É uma intercessão consecutiva. Ele dizendo: eu não rogo por esses presentes lá. Não rogo somente por esses discípulos que estão presentes aqui, mas rogo também por aqueles que, por meio da palavra deles, ou desse que estava presente, hão de crer que tu me enviaste. E aí incluímos nessa palavra sacerdotal a palavra de Cristo. Por que nós nos alegramos? Sempre pensando e alegrando com alegria musical, a alegria da salvação, por causa do conteúdo bíblico. Que você crê na Bíblia Sagrada, que ela vai trazendo produção. Você vai lendo, vai crendo e vai crescendo. Crescendo no quê? Crescendo em todas as partes que um cristão tem o direito de crescer. Ele tem o direito de crescer na humildade. Crescendo na humildade, nunca ele vai
ela está conservada pelo primeiro amor. Por vários motivos. Um dos motivos, quando o Senhor da glória disse, santifica-os na verdade, o que ele quer dizer? Que a palavra não fica escrita somente no papel, mas passaria escrita em nossos que condiz com a consciência, para acusá-lo ou para libertá-lo. Mas já que nós temos a palavra escrita em dois lugares, automaticamente o conhecimento ele vai cada momento a mais sendo desenvolvendo. Eu vou analisar essa questão que é indispensável. A manutenção da santificação por meio da palavra, com base na conservação do primeiro amor. O dirigente da igreja de Éfeso, ele tinha paciência, era esforçado em trabalho, tinha um bom conhecimento teológico, era um grande defensor da fé, não aceitava a cristã, não aceitava a heresia, tinha discernimento, mas foi repreendido porque tinha deixado o primeiro amor. Qual a função que declara, o assunto que declara, melhor dizer, que deixemos o primeiro amor? É quando a palavra ela é negligenciada, em parte é confirmada, em parte é provada. A pessoa só pode conservar o primeiro amor se ela estiver estruturada na verdade. E toda a verdade da Bíblia Sagrada constitui em humildade. A pessoa pode ser esforçada, pode ser pessoa de grande conhecimento, assim por diante, como diz a própria palavra, pode até ter paciência, mas se não tiver humildade, nada resume na verdade. A santificação, ela não funciona como se deve funcionar. Como conservar a humildade? Quem sabe? Não. Tudo que você fizer, não faça nada para humilhar o outro. Simplesmente assim. Não faça nada para humilhar o outro. Não se profunda em conhecimentos, em sabedoria, para humilhar outra pessoa. Isso é falta de conservação do primeiro amor. E a pessoa pensa que está santificada e está, a palavra diz que está em alta posição de imundícia. Está aqui no capítulo 4 de Tessalonicenses, verso 6, diz a palavra de Deus. Ninguém engana ou reprime o seu irmão em negócio algum desta vida, porque Deus é vingador de todas essas coisas. Faltou humildade, então humilhação. Por isso que Paulo está referindo. Ninguém engana ou humilha a seu irmão em negócio algum desta vida, porque Deus é vingador de tudo, de todas essas coisas. Ele vinga quando ele está irado, quando há transgressão na palavra de Deus. Agora a expressão no contexto de Tessalonicenses diz a palavra, porque Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Glória a Deus. A santificação. Essa santificação, quantos dias? É uma campanha que não se entrega. É uma dívida que não se paga. Está compreendendo? Oh, aleluia! É uma realidade nisso. É a campanha que não se entrega e é a dívida que não se paga. Todos nós devemos amar os irmãos. Todos nós temos essa dívida impagável e dívida eterna. A dívida de amar. Amar segundo a palavra. Não fazer algo de propósito para humilhar. Humilhação, isso aqui, como já estou referindo. Aí a palavra que nós consegue no contexto de Tessalonicenses 4, 6 na sequência. E quem Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. E aonde está a santificação? Na palavra. Glória a Deus. Chamou para a. Por isso que você
exclui o espírito quando falta a observação na palavra conservatória. Por que isso? Porque Deus é como nós sabemos em Cristo Jesus. A gente tem o Espírito de Deus veio para nós para nos identificar a confiança em Cristo e quem é Cristo, Jesus, o Senhor da glória. Ele pediu para santificar o Pai, e o Pai ouviu ou não ouviu? Ouviu. O Pai negou a Cristo alguma coisa? Nunca. É o único rei, é o único governo mundial, celestial, que eu já li na Bíblia, que os irmãos também, certamente, os irmãos já leram. É o único homem que nunca foi repreendido pelo Pai uma vez sequer. Eita! Aleluia! Nada o Pai repreendeu o Filho, porque ele foi plenamente irrepreensível diante do Pai, e agora a palavra veio para nós com essa garantia. Sabemos o governo que temos, sabemos o líder que temos, e um líder, para ser um bom líder, ele precisa ter, muitas qualidades, mas citar 3 qualidades oficiais que o líder deve ter. É o que Jesus tem: é poder, querer e saber. Exatamente. Tem pessoas que sabem, pode, mas não quer. Tem pessoas que quer, pode, mas não sabe. Sempre tem algo incompleto no ser humano que está compreendendo. Agora, Cristo não. Ele sabe, ele quer e ele pode nos manter santificados. Glória a Deus! Ele é dotado de querer, dotado de poder, de saber. Jesus, o Senhor da glória. O homem lá que levou a Lázaro, recurso a Lázaro, ele era um homem com uma boa precaução, ele previa o futuro, ele fazia sempre com que algo tivesse ali como uma premonição para a vida futura. Só que ele não quis fazer o bem a Lázaro. Aí o que aconteceu? Ele sabia, podia, mas não quis. Não quis. Negou a terceira especialidade de uma pessoa liderar algo que está na sua responsabilidade. Agora com Cristo é diferente. Ele vai à onisciência da cruz. Ele agora sabia que toda a obra seria consumada lá na cruz. Tudo seria pago lá na cruz, nossos pecados. Ele vai à onisciência, pode avaliar que no versículo 18, capítulo 18, já entra a prisão de Cristo, o Senhor da glória. Mas antes que ele fosse detido, ele já tinha recomendado ao Pai. Recomendado quem? Mas ele recomendado ao Pai acerca do quê? Da igreja. A igreja, nós temos a revelação de pensamento que leva-nos a crescer na graça. Aleluia! Ele recomendou a nós. Esse 26, ele pediu da palavra. Não rogo somente por esses que estão aqui, mas também por aqueles que hão de crer que tu me enviaste. Essa crença contribui para a inclusão na verdade. Rogou por nós. E na onisciência da cruz, ele pensou como ser humano sobre as dores mais terríveis, das agonias. Ele poderia ter recuado, mas quem salvaria? Ele é o único. E a palavra nos diz que ele pensou tanto na
que a crucificação dele era diferente das demais crucificações de outros seres humanos. Porque os outros seres humanos, quando eram crucificados, eles recebiam alguns sedativos que anestesiavam a dor. Mas ele sabia que ele não ia aceitar nem um analgésico, no caso de sua linguagem de hoje, que aliviasse a dor. Então era a dor mesmo, era a dor cruel. Era uma dor que, como Isaías falou, disse que era uma dor que ele não teria anestesia, mas teria justamente a dor por nós, pelos nossos pecados. Mas lá atrás ele tinha recomendado: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E onde é a palavra? A palavra, ela está no meio. Cristo está no meio. A palavra está no princípio. A palavra está no meio. E a palavra segue eternamente. Oh Deus! Ela segue eternamente. Essa palavra segue eternamente. Por isso que veio o Espírito de Deus sobre nós, em forma de derramamento em plenitude, para revelar-nos o efeito que traz esta palavra. Então, lá no livro do Getsemane, como sabemos, ele sentiu, como ser humano, sentiu momentos de estresse. Ele sentiu pavor, aquela voz sem anestesia. E a palavra nos diz, nos conta no capítulo 23 de Lucas, que veio um anjo e confortou. Todas as profecias cumprem em Cristo. Porque no Salmo de número 2, verso 8, a palavra diz que o Senhor viria se tornar um pouco menor do que os anjos, pelos nossos pecados. Mas de honra e de glória ele seria coroado. E veio o anjo naquele momento e o confortava, porque ele sentia uma agonia que jamais outro ser humano sentiu e sentirá. Era fatal no mesmo instante, morreria. E quando o anjo animou-se a ele, os irmãos podem ver que a humildade está ali. Quando Jesus estava lá no deserto, ele foi tentado por Satanás, não foi? Mas é Jesus que sustenta os anjos. Mas a humildade de Cristo é tão que ele aceitou, porque no fim daquela tentação, chegaram os anjos e prepararam uma mesa para Cristo. Glória a Deus! Humildade. E lá no caminho do Getsemane, ele também sujeito agora o conselho do Criador, que anjo é criatura, da criatura. Anjo é criatura. Anjo não é criador. Criador é Cristo. Humildade. Aceitou o Criador, aceitando o conselho da criatura. Vá mais um pouco. Deus é contigo, dizia o anjo. E ele expressou: eu estou agoniado, estou a ponto de morrer. Era a paixão pela igreja. Glória a Deus! A oração não é vã. Ele orou com sinceridade, manteve a oração com sinceridade, fez a entrega a nós, a Deus, com sinceridade, e manteve essa entrega, essa garantia com sinceridade. Por isso que ele estava quase morrendo pela paixão pela igreja. E de repente, ao invés de ele sofrer uma hemorragia, aquela agonia mental, sofreu hemorragia para dentro, sofreu hemorragia para fora. Foi aonde ele suou grandes gotas de sangue por nós. Vale a pena meditar ou não? Mas só quem faz meditar na palavra é o Espírito dentro de nós, fazendo com que nós sejamos igrejas da glória dele. Glória a Deus! Povo para a sua glória. Somente o Espírito de Deus traz esse sentimento pleno para nós sentirmos o efeito da palavra, a mesma palavra trouxe para nós essa segurança. Então ele morreu
conhecendo o meio de verdade, conhecendo as possibilidades, a ciência do corpo humano, e Cristo Jesus, ele foi humano, sim ou não? Ele possuiu o corpo humano ou não? Quem conhece bem a palavra e sente o efeito dela, sabe que ele passou por um processo humano. E o corpo humano ele é cheio de tantos detalhes que não é possível completar todos. Mas o laudo que aquele médico fez com conhecimento do corpo humano, aquela agonia do Getsemane, foi uma agonia de tal maneira que nenhum ser humano sairia do lugar. Seria fulminado ali. Mas Deus que sustenta o Filho, como ele pediu a oração e tudo, e o Pai ouviu, ao invés de ele morrer imediatamente, antes de cumprir as Escrituras lá na cruz, não. Ele fez com que Deus fez com que a hemorragia tornasse para fora. Foi aonde ele suou grandes gotas de sangue. Essa palavra de Deus aí está escrita na palavra e também convivendo com a história do personagem. E lá no capítulo 34, 19 de João, versículo 34, diz a palavra de Deus que um dos seus soldados furou dos seus lados e saiu água para um lado e sangue para outro. Você já viu o corpo sair água e sangue? Sai misturado, né? O corpo tem mais ou menos 75% de água, né? 75% de água nossos corpos possuem. Mas quando a água corte, a água não aparece. Aparece o quê? O sangue. A água está presente, mas ela é coberta pelo sangue. Então ela não aparece. Só que quando os soldados furaram, um soldado furou o lado de Cristo, saiu água e sangue separado. Aí, lá no laudo mostra que existem 3 possibilidades de a água separar do sangue no corpo. Uma das primeiras significados, quando uma pessoa ela possui envenenamento de primeiro grau, a água separa totalmente do sangue. Mas fizeram exame sobre Cristo, ele foi perseguido e também identificado até depois de morto. A ele não morreu envenenado. Por que essa água, a água que saiu do lado de sangue para o outro? Aí, outro teste, segundo a ciência da medicina, quando uma pessoa sofre de tuberculose de primeiro grau, também sucede isso no corpo. Mas fizeram o exame também, não encontrou Cristo tuberculoso. E a última tentativa, ou a última questão, quando a pessoa sofria uma paixão em sentido demasiadamente, em uma paixão de maneira sobrenatural, e a água se transforma, se divide do sangue em um corpo. Mas quando fizeram esse teste, foi identificado que Jesus morreu apaixonado pela igreja. Glória a Deus! Ele ainda continua apaixonado pela igreja. Por isso que veio o Espírito de Deus nos santificando e dando-nos o valor que trouxe a boa palavra de Deus, a santificação por meio da palavra e a paixão que Jesus tem para a igreja. A igreja é segura debaixo da paixão de Deus. A palavra chega a dizer que o pecado, que ninguém poderia comprá-lo para que Jesus não morresse, o Senhor da glória, movido de íntima compaixão, perdoou a dívida dos pecadores. Eita Deus maravilhoso! Perdoou a nossas dívidas, está lá no coração. E nesse perdão, foi verbalmente, ele falando, ele também jurando e ele cumprindo o seu juramento. Por isso que nós temos essa certeza de segurança referente à salvação
salvação? Tem alguém que tem dúvida da salvação? Quem tem certeza que está salvo? Glória a Deus. Mais ou menos. É feito bem assim. Porque eu não tenho boas obras para mostrar, não tenho status para mostrar que sou salvo, a não ser o apontamento para a cruz. Glória a Deus! A não ser o apontamento para a cruz. Então a pessoa tem direito. Por isso que sem a palavra, como a irmã citou, sem o efeito da palavra, existe dons de Deus, mas parcialmente, que só fica aqui mesmo. Não leva em lugar nenhum. Dom de cura, de expulsar demônios, assim por diante, maravilhas, não leva a pessoa em lugar nenhum. Fica tudo aqui. Agora a palavra fica daqui, lá no trono dos presentes. Glória a Deus! Traz a salvação. E ela traz a alegria plena dessa salvação. Então nós somos consagrados pela oração sacerdotal, usando a palavra, claro. A oração sacerdotal. Cristo Jesus intercedeu por nós. E enquanto hoje alguém está condenando a pessoa, Jesus está intercedendo para que ela se levante. Glória a Deus! Temos que ter essa delicadeza, esse cuidado, essa sensibilidade de observar às vezes o irmão mais fraco e não implantar juízo apressado. Ore por ele, ore por ela. Enquanto a pessoa às vezes tira essa visão de oração e começa a impor algo, Deus está, por Cristo, está intercedendo para que ela se levanta, porque a igreja é mantida debaixo da oração consagratória. E lá no capítulo 10 de Hebreus fala, no versículo 19, que temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Consagrar é separar. Então Ele nos separou, por isso que nós temos esse direito de manter-nos sagrados a Deus. Eu fico analisando uma vez e outra, como pode ser um pedaço de barro. Eles são um pedaço de barro, eles são fracos, são cheios de defeitos, dificuldade do outro lado, no sentar, no levantar, no caminhar, assim por diante. Tudo tem que haver um recurso, humanamente falando, e Deus colocar esse vaso de barro em uma santificação perfeita. Glória a Deus! A gente não é perfeito, mas a santificação é perfeita. Aleluia! A oração sacerdotal é uma oração que pegou de onde Jesus estava até o céu que Elias foi, até o céu que Enoque não foi. Está acima do céu dos céus, está acima dos céus que Enoque foi, está acima dos céus que Elias foi, está nos céus que só Jesus foi, a sétima glória. Aleluia, glória a Deus. Então a nossa ligação, a nossa consagração está ligada no céu dos céus. Lá em João 13 fala, nesse capítulo 3, versículo 13 do Evangelho de João, diz a palavra que ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho de Deus que desceu do céu. Enoque e Elias foram arrebatados e foram para os céus, mas foram somente até o terceiro céu. Agora Cristo não. Cristo subiu e foi aos céus que ninguém foi, a não ser Ele que saiu de lá. Glória a Deus! Ele saiu dos sétimos céus, a sétima glória, e subiu para a sétima glória, e nos guardou com Ele na sétima glória. Aleluia! Vamos preparar o lugar, dizia Ele, para que onde eu estiver, vós estejais comigo, e vos levarei para mim mesmo. Aleluia! Compreenderam a salvação com sinceridade.
facilidade nessa palavra e hoje fica mais facilitado, sim ou não? Sim. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Aqui no capítulo 2 de Coríntios, 3 de Coríntios, versículo 3 e 4, primeiro ou 4, diz a palavra de Deus que Deus entregou a Moisés um mandamento escrito com o dedo de Deus, os 10 mandamentos, as leis morais de Deus. Deus escreveu com o dedo, com seu dedo, entregou a Moisés. Mas é escrito em tábuas de pedras. Pedra assim, pegou uma pedra, uma tábua da pedra para a tábua e escreveu com Moisés. Só que agora é diferente. Ao invés de Deus entregar a Cristo, Jesus, umas tábuas escritas também com o dedo dele, em pedras não. Entregou Jesus a escrita com o dedo de Deus, sabe aonde? Nos nossos corações. Aleluia! Dentro dos nossos corações. Por isso ficou mais fácil. Ficou fácil assim, porque Jesus disse que o jugo dele é o quê? Isso é verdade ou não? O jugo é e o fardo é. O fardo é leve. O jugo suave. Exatamente. O fardo é e o jugo o fardo é leve, o jugo é suave, o fardo é leve. Leve porque quanto mais Deus vai escrevendo a sua palavra em nossos corações, mais o jugo vai ficando mais leve, porque nós vamos ficando mais informados através da escrita de Deus, pelo Espírito de Deus em nossos corações. Então hoje está esse mundo de agitação, e guerra vai haver, e ameaça no Brasil, e ameaça em outros lugares, e ameaça que você está bem tranquilo na salvação. Eita, maravilha! Bombas fortes, que acontece muito, destruição, e assim por diante. E lá veio a grande enxurrada de perigo, e você está bem tranquilo na salvação. Oh, aleluia! Porque ela tirou, irmãos, a salvação, essa bênção consagratória de Cristo, a bênção sacerdotal, a bênção consagratória através do seu sangue precioso, impor nossa mente do excesso de medo. Você não busca a morte por abuso. Pode ir à medicina, vá. Tome deve tomar medicamento, tome. Nunca provoque a morte. Também, o lugar é perigoso, se puder dar volta, dê volta. Nunca tente a morte, só que quando você se lembra da segurança da palavra, você não tem mais aquele excesso de medo referente à morte. É verdade. Por que não tem? Porque a glória é revelada. Aleluia! Quando Ele nos salva, o que nós estamos vendo aqui pela fé? Nós estamos vendo, sentindo, nós vestidos de vestes brancas, traje de pessoas dignas de perdão, como o Senhor da glória nos perdoou do arrependimento, e também estamos vendo nós assentados com Cristo na glória, pela sua palavra. Mas é com verdade, não é na emoção, é na razão do Espírito Santo. Aleluia. Tanto é que quando vamos à palavra, vamos arrepiando a palavra de Deus, Paulo expressou, ele não pediu, ele rogou. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é racional. É a razão certa. É o pensamento da razão certa. É você examinar a palavra, ouvir alguém ensinar, crer na palavra e ser enquadrado na bem-aventurança dos que ouvem a palavra, os que guardam a palavra. E aí você esquece daquele medo tão prejudicial que causa trauma. Mas em Hebreus fala disso, 2, 10 e 15, que Deus pode livrar todos aqueles que por toda a vida estão
A gente tem medo, mas é o medo humano. Agora, aquele medo que tira o foco da palavra, esse medo, ele foi eliminado. Por quê? Por causa que o Espírito Santo ele traz trepidez. Ele veio para nós uma vez. O Espírito Santo veio a nós uma. Ontem eu estava lendo o culto, né? Não entristeçais o Espírito Santo, que estáis selados para o dia de não entristecer. A pessoa perseverando, claro. O perseverante, o Espírito não entra e sai. Vai chegar, vai sair, vai sair. Não, porque esse conceito da lei foi cancelado lá na cruz do Calvário. Agora Jesus trouxe o Espírito Santo uma para ficar fazendo morada em nós. Aí todos nós temos definições, por isso que é bom você ouvir a palavra, crer na palavra, e assim por diante. Já nesse resumo tão importante, ele também nos concedeu a misericórdia uma vez. E essa misericórdia, ela é mantida através de perdoar uns aos outros. Por isso que a gente se enriquece da graça, não enriquece? Na lei, o pecado era já levado para a morte. Na graça, tá? Era pena de morte. Conforme o pecado cometido, ele não tinha direito de dizer: me perdoa. Eu me arrependi. Não, ele fechou o espaço. Para que é uma prevenção, quando a graça viesse, na plenitude do Espírito Santo, nós valorizássemos ela. Valorizássemos esta graça. Você sabe que deve perdão e Deus tem compromisso de perdoar quem se arrepende por causa da vontade dos convertidos de ir para a glória. Glória a Deus! Você pode avaliar a pessoa como ser humano comete erros. Não, às vezes erros são graves, mas comete. Aí ele fica detido por aquela questão que cometeu. Se é contra o irmão, mas ele fica pensando: eu queria tanto seguir com esses irmãos em paz, queria ser tanto bem abençoado na glória. Aí entra, ele está arrependido. Aí o irmão libera o perdão e os dois caminham juntos para a glória, porque Jesus ele tem um compromisso de perdoar quem se arrepende, e o compromisso é com o juramento. Ele jurou pela santidade que ele não seria falso aos descendentes de Davi. E também a mesma palavra para conosco. Todos compreenderam? Quem compreendeu o efeito da salvação? Não tem paralelo, não tem remeio, não tem rodeio, é a ação direta. Cristo, Senhor da glória. Que Deus continue abençoando os irmãos e as irmãs. Agora eu vou ali fazer o velório, está tempo ainda.